Boa noite, pessoal. Vamos começar a aula de hoje, então. A gente estava estudando as funções contínuas na última aula, né? Funções contínuas em intervalos. Hoje a gente vai estudar as funções contínuas em conjuntos compactos e uma questão que está bem relacionada a isso, que é a continuidade uniforme, tá? Então, deixa eu achar aqui. Muito bem, então, essas funções contínuas nos conjuntos compactos, elas têm propriedades importantes aí que incluem a continuidade uniforme e também a existência de máximos e mínimos, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai mostrar é que quando a gente tiver uma função contínua aí, um conjunto compacto, a imagem desse conjunto pela função ainda é um conjunto compacto, tá? Então, vamos lá. Esse é o primeiro resultado de hoje, então. Se a gente tiver um conjunto compacto aqui da reta e uma função contínua aí, com domínio nesse conjunto. Então, nessas condições, a imagem da função, a gente pode denotar aqui sim como f aplicado em todo o conjunto x, ou como a imagem de f, são todos os pontos y em R, tais que existe um x com f de x igual a y. Esse é um conjunto compacto. Esse aqui é um daqueles teoremas que vale de forma geral na topologia, tá? Espaços topológicos. A gente pode fazer a demonstração aí, mostrando que a imagem, qualquer cobertura aberta aí da imagem tem uma subcobertura finita. Essa demonstração é clássica para espaços topológicos, mas a gente vai usar as coisas que a gente já sabe para conjuntos compactos da reta. Tá? Só lembrando aqui, a gente já mostrou que um conjunto da reta compacto se acontece em uma das seguintes situações. Tem várias definições equivalentes para reta, né? A primeira que a gente deu é quando x é fechado e limitado. A segunda é que toda sequência de pontos dentro de x tem uma subsequência convergente e o limite ainda pertence ao conjunto. Esse limite ainda está em x. E a última é aquela história de toda cobertura aberta de x tem subcobertura finita. Bom, a gente mostrou que essas três propriedades elas são equivalentes, né? Então, um conjunto é compacto se ele satisfaz uma ou, equivalentemente, todas essas condições aqui. A condição que a gente vai usar para demonstrar esse teorema é essa condição B aqui. Toda sequência de pontos dentro do conjunto tem uma subsequência convergente que converge para o ponto dentro desse conjunto aí. Ok? Então, só lembrando aqui, nossas hipóteses. A gente está supondo que o nosso conjunto X ele é compacto. Vamos mostrar que a imagem dele, pela função contínua, é compacta. Ok? Então, vamos lá.
Então, suponha que x é compacto. A gente quer mostrar que a imagem dele é compacta, tá? Tá, e para mostrar que esse conjunto é compacto, como é que a gente faz? Tem que mostrar que toda sequência dentro desse conjunto aqui possui uma subsequência convergente. Então, vamos pegar uma sequência qualquer aí de pontos em f de x. E olha, uma sequência aqui na imagem é uma sequência de pontos do tipo f de x, tá? Então, uma sequência aqui em f de x seria alguma coisa desse tipo aqui. Uma sequência do tipo f de xn. Só para ilustrar aqui, olha, a nossa situação é a seguinte. A gente tem nosso conjunto x aqui, estamos aplicando a função f, o contradomínio são todos reais, mas a gente está pensando só na imagem desse conjunto, imagem dessa função, esse conjunto aqui. Então a gente está pegando uma sequência de pontos aqui nesse conjunto, que é do tipo f de x1, f de x2, f de xn, que corresponde a uma sequência dentro de x. Okay? Esses pontos x1, x2, xn estão aqui dentro do conjunto x. Então, f de xn é uma sequência em f de x na imagem. Então, a xn é uma sequência em x. E como o x é compacto, isso daqui tem uma subsequência convergente. E o limite ainda está dentro de x. Tem uma subsequência xnk aqui. Convergente. E o limite dessa subsequência é um certo número A, que ainda está dentro do conjunto x. Bom, agora a gente vai usar o fato que a função f é contínua. A gente não usou isso ainda, né? Lembrando, quando a função é contínua, a gente pode fazer uma coisa assim. Se eu tiver uma sequência aí, convergindo para um certo número A, quando a gente aplica a função aí nesse limite, é como se a gente pudesse tirar esse limite para fora. Tá? A gente pode fazer uma coisa desse tipo aqui. Isso acontece quando a função é contínua. Foi um teorema que a gente demonstrou aqui antes. Deixa eu ver. Isso, teorema 4.5. A função é contínua no ponto A, se e somente C para toda a sequência convergindo para A. A gente tem que o limite das imagens de xn vão para f de A. Então, é como se a gente pudesse fazer uma coisa assim. O limite de f de xn como se eu colocasse o limite para dentro da função. Que no caso eu chamei de A, então vai dar o número f de A. Isso só vale quando a função é contínua, ok? Bom, e é justamente essa situação que a gente tem. Então, no nosso caso aqui, a subsequência xnk está em A, a função f é contínua, então é contínua em todo ponto do conjunto x, em particular nesse daqui. Então, a função f aplicada nesse limite aqui
vai ser igual ao limite da função f no ponto xnk, que é... bom, isso aqui é f, o limite xnk é a, né? Quer dizer, juntando isso com isso, a gente tem isso aqui. Então, aquela sequência que a gente tinha em f de x, essa sequência f de x1, f de x2, f de xn, a gente conseguiu uma subsequência dela, que é essa subsequência aqui, que é convergente, né? E o limite dessa subsequência ainda está dentro do conjunto f de x. Ponto f de a está aqui. Por que ele está aqui? Bom, o ponto A está aqui no conjunto x, apliquei a função f no ponto a imagem vai estar dentro do conjunto f de x, né? Tudo bem? Então, isso mostra que qualquer sequência que a gente pegar em f de x tem uma subsequência convergente que converge para um ponto desse conjunto. Ou seja, esse conjunto é compacto. Pessoal, a gente está usando esse resultado aqui sobre conjuntos compactos. Deixa eu achar aqui. Esse teorema 4.14. Ah, não, desculpa. 2,29. O conjunto é compacto se somente ser toda a sequência de pontos, o conjunto tem uma subsequência convergente. Converge para um ponto desse conjunto aí. Tá? Beleza. Então, olha, lembrando que na aula passada a gente mostrou que a imagem de um intervalo por uma função contínua é sempre um intervalo, né? Esse intervalo a gente não sabia se ele era fechado, se ele é aberto, se ele é degenerado ou não. É um intervalo de forma geral, né? Pode ser qualquer coisa. Eu posso ter, por exemplo, a imagem de um intervalo aberto aqui, sendo um intervalo fechado, por exemplo, ou a imagem de um intervalo fechado sendo um ponto, enfim, tem várias possibilidades aí. Agora, a gente vai mostrar que no caso particular, quando a gente tiver um intervalo compacto, quer dizer, um intervalo fechado e limitado, então a imagem dele, pela função contínua, ainda é um intervalo compacto, fechado e limitado. Pode ser um ponto também, tá? Pode ser um intervalo degenerado. Na verdade, é só um corolário aí dos últimos dois teoremas que a gente provou, tá? Então, se a gente tiver uma função aqui definida no intervalo compacto, intervalo fechado e limitado, contínua, então a imagem dele ainda é um intervalo fechado e limitado. Por quê? Olha só. Se a função f definida no intervalo AB é contínua, então a imagem dela também é um intervalo fechado e limitado. Quer dizer, é um intervalo do tipo CD, digamos. Esse C e D, eles podem ser iguais também, tá? Pode ser um intervalo degenerado aqui. Então, o C aqui é menor ou igual com D. Por quê? Bom,
A gente já mostrou na última aula, aqui no corolário do 4.12, que a imagem de intervalos por funções contínuas ainda é um intervalo, ok? E a gente acabou de mostrar que a imagem de compactos por funções contínuas tem que ser um conjunto compacto. Então, juntando as duas coisas, a imagem do intervalo tem que ser intervalo. A imagem do compacto tem que ser compacto. É um intervalo aqui pelo corolário. Esse corolário 4.12. E é compacto. Pelo último teorema ali, que é o 4.14. Então, juntando as duas coisas, intervalo compacto, ele tem que ser, ter essa cara aqui. Só para dar um exemplo, se a gente pegar, por exemplo, sei lá, função fx igual a x ao quadrado no intervalo, sei lá, de -1 até 1. Quem que seria a imagem desse intervalo aqui, por essa função? O gráfico da função x ao quadrado é uma parábola, né? Então, uma coisa desse tipo aqui. Então, se a gente está restringindo ela a esse intervalo de -1 até 1, a imagem dessa função vai ficar aqui vai chegar no máximo até 1, né? E no mínimo até 0. Então, a imagem seria esse intervalo aqui, de 0 até 1. Então, levou um intervalo compacto, fechado e limitado, ou outro intervalo compacto também. Agora, se a gente pegasse uma função constante, por exemplo, sei lá, função f de x constante igual a 2. E eu aplicar essa função aqui no intervalo de 0 até 1, quem que seria a imagem? Então, aqui a função constante igual a 2. 2 está aqui, digamos. E eu estou aplicando essa função só no intervalo de 0 até 1. Então, só nesse intervalo aqui. Bom, qualquer ponto que a gente pegar vai ser levado aqui nesse ponto 2, né? Então, a imagem dessa função nesse intervalo compacto vai ser só o ponto 2, que a gente pode ver como um intervalo degenerado, né? Intervalo de 2 até 2. Ok? Bom, beleza. Esse aqui é um corolário importante também, devido a Weierstrass, que toda função contínua no intervalo compacto, ela vai atingir um ponto de máximo e um ponto de mínimo também. Então, isso é importante nesse problema de otimização, né? De a gente encontrar um valor máximo ou um valor mínimo para o nosso problema. Quando o domínio é compacto, a gente pode garantir que isso vai acontecer. Então, só um corolário aí. Corolário importante. Podia até colocar como teorema, mas como ele é uma consequência imediata dos outros resultados que a gente já viu, vou colocar como corolário. E se a gente tiver uma função aí contínua definida no compacto, então ela vai atingir um valor máximo e um valor mínimo.
Quando eu falo de valor, pessoal, eu estou falando da imagem da função, tá? O valor máximo para f de x e o valor mínimo para f de x. Então, só para fazer um exemplo aqui, bom, a gente está falando toda hora em intervalos, né? Vamos colocar um conjunto compacto diferente aqui. Digamos, conjunto de 1 até 2. Eu vou fazer a união dele com ponto 3. E depois de 4 até 6. Esse conjunto aqui, de 1, 2, união com 3, união com 4 até 6, ele é um conjunto fechado, né? Porque o complementar dele é aberto. E é limitado também. Cota inferior aqui, por exemplo, é 1 e uma cota superior é 6. Então ele é um conjunto compacto. Então, se a gente definir uma função contínua qualquer aí, nesse conjunto, uma coisa desse tipo aqui, uma coisa assim, no 3, vou colocar um ponto qualquer aqui, de 4 até 6, digamos alguma coisa assim. Então, em algum ponto desse conjunto, a função vai atingir um valor mínimo, tá? Aqui no nosso desenho. Por exemplo, aqui no ponto 1, ela está atingindo o valor mínimo. E o valor máximo está num ponto aqui entre 4 e 6, né? Esse ponto aqui. A gente só pode garantir que com certeza vai existir o ponto, o valor mínimo e o valor máximo quando o domínio é compacto, tá? E a função f é contínua. Porque se o domínio não for compacto, se a gente pensar na função, por exemplo, função identidade mesmo, pensar que definido no intervalo de 0 até 1, f de x igual a x. Então o gráfico dessa função seria uma coisa assim. Digamos, o 0 está aqui, o 1 está aqui. Então o gráfico dela vai ser um segmento de reta, né? Só que ele é aberto aqui tanto em 0 quanto em 1. Então a imagem dessa função aqui dentro desse intervalo, esse intervalo de 0 até 1, ele é elevado no intervalo de 0 até 1, né? Só que ele é aberto dos dois lados, tanto em 0 quanto em 1. Então essa imagem aqui, ela não vai ter um valor máximo, tá? Qualquer valor que a gente pegar aqui sempre tem um maior do que ele, e também não tem valor mínimo. Qualquer valor da imagem, a gente sempre consegue um menor. Então, não existe aqui um valor mínimo aqui para f de x, e também não existe um máximo. Ok? Agora, quando o domínio é compacto, daí a gente pode afirmar que com certeza vai existir tanto o máximo quanto o mínimo. Por quê? Bom, estou mostrando ali esse teorema. A gente acabou de ver que quando o conjunto x é compacto e a função f é contínua, o que acontece? A imagem da função é um conjunto compacto, certo? Bom, se ele é compacto, quer dizer que ele é fechado e limitado. A gente já mostrou que todo conjunto compacto tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo, tá? Mas só para relembrar aqui, por que isso é verdade?
Digamos que o f de x seja um conjunto aqui. Esse conjunto rosa aqui é nosso f de x, que é um conjunto compacto. Bom, se ele é limitado, quer dizer que tem uma cota inferior aqui e uma cota superior aqui. Ok? A gente sabe que qualquer conjunto limitado tem ínfimo e tem supremo. Então existe aqui o ínfimo desse conjunto f de x e existe o supremo também. Agora, tanto o ínfimo quanto o supremo, eles são pontos de aderência do conjunto. Como ele é fechado, esses pontos têm que pertencer ao conjunto. E o ínfimo que pertence ao conjunto a gente chama de mínimo, e o máximo que pertence ao conjunto a gente chama de máximo. O supremo que pertence ao conjunto a gente chama de máximo. Então, tem tanto ponto de máximo quanto de mínimo a imagem aí da função. Eu acho que tem mais alguns exemplos aqui. Tá, aqui a função x ao quadrado, né, de menos 1 até 1, a imagem seria esse intervalo de 0 até 1. Aqui é um exemplo de uma função contínua, só que o domínio não é compacto, né? O domínio aqui é de menos infinito até zero. A função aqui é 1 sobre 1 menos x. Quem que é a imagem dessa função? Olha, quando a gente vai para menos infinito aqui, o valor da função tende a zero, né? Aqui vai para infinito, menos infinito, então 1 sobre uma coisa que está indo para infinito vai tender a zero. E quando x vale zero, o valor da função aqui é 1, né? Uma função, então, que é crescente, vai para menos infinito para a esquerda, e vale 1 aqui na direita. Então, a imagem dessa função é o intervalo de menos infinito. Não, desculpa. A imagem é o intervalo de 0 até 1, aberto em 0 e fechado em 1. Olha, a imagem dessa função aqui nesse intervalo é o intervalo de 0 até 1. Não atinge o zero, né? Ela vai ficar próximo de 0, mas não atinge esse valor. Mas atinge 1 justamente no ponto x igual a 0. Então, esse intervalo aqui ele não é compacto, né? Ele não é fechado. Essa função ela atinge o valor de máximo aqui no 1. Ela atinge o 1, mas não atinge o valor mínimo. O zero seria o ínfimo da imagem, mas não é o mínimo. Isso acontece por quê? Porque o domínio não é compacto. Se ele fosse compacto, com certeza existiria tanto o mínimo quanto o máximo aí da imagem. É que eu já falei, né? A função identidade no intervalo de 0 até 1, ela não atinge nem o mínimo, nem o máximo nesse exemplo aqui. Bom, então, como eu falei, outra propriedade importante aí dos conjuntos compactos, funções contínuas em compactos, é a continuidade uniforme. Só para ter uma ideia aqui, vamos olhar no GeoGebra, esse arquivinho, esse arquivo aqui sobre limites de funções que a gente já viu antes. Bom, lembrando a definição de função contínua, é uma coisa assim. Uma função é contínua no ponto,
que significa dizer que a função é contínua no ponto A? Quer dizer que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que para algum ponto x aí próximo de a imagem de f de x tem que ficar próxima de f de a. Certo? Essa é a definição de continuidade de uma função no ponto. Então, para qualquer epsilon que a gente escolhe, tem que existir um delta tal que essa implicação é verdadeira. A gente já, quando a gente estava fazendo os cálculos ali, geralmente a gente calculava o delta a partir do epsilon, né? Então, na verdade, o valor do delta ele depende do epsilon. Mas ele também depende, em geral, do ponto que a gente escolheu, do ponto A. Tá? Esse delta aqui, a gente pode dizer que, de uma certa forma, ele é uma função que depende tanto do valor do epsilon quanto do nosso ponto A. Tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, sei lá, pegar a função fx igual a x ao quadrado. Aqui no ponto 1, por exemplo, vou colocar o a no 1, o valor do limite aqui do f de 1, a gente sabe que é 1, né? Beleza. Então, eu vou fixar um valor para epsilon aí qualquer. Sei lá, 1, por exemplo. Qual que é o valor do delta que eu tenho que colocar aqui para funcionar a implicação, para a implicação ser verdadeira? Quer dizer, qual que é o maior valor de delta que eu consigo para que esse pedaço do gráfico da função esteja totalmente contido aqui nessa faixa de 1 menos epsilon e de 1 mais epsilon. Olha, aqui para epsilon igual a 1, se eu colocar o delta valendo 0,36, dá certo, né? Todo esse intervalo aqui está sendo levado dentro desse intervalo vermelho aqui. A imagem desse intervalo azul está dentro do intervalo vermelho. Então aqui deu certo. Se eu diminuir o valor do epsilon, esse valor do delta não serve mais, né? Já não é verdade que esse intervalo aqui é levado totalmente dentro desse. Eu preciso de um valor de delta menor. Então, o valor do delta, ele depende do epsilon, nesse exemplo aqui. Agora, se a gente mudar o ponto, ó, eu não vou mudar o valor do epsilon nem do delta, tá? Vou colocar o A valendo 2 agora. Tá, o limite aqui, no caso, o valor da função f de 2 é 4, né? O epsilon continua o mesmo. E o delta também. Para esse valor de delta, é verdade que os pontos próximos de A, entre A menos delta e A mais delta, são levados dentro de L menos epsilon e L mais epsilon? Dá para ver que não, né? No ponto 1 funcionava esse valor de delta, mas no ponto 2 não. Então, no ponto 1, a gente tinha esse valor aqui. Bom, deixa eu mudar isso aqui. Se L, eu vou chamar de 0f de A. Bom, beleza. Então, olha, aqui no ponto 1, dava certo, né? Daí esse valor de epsilon, a gente achou esse delta, beleza. Agora, se a gente mudar o valor do A, mantendo epsilon e delta, a implicação deixa de ser verdadeira. Então, isso mostra que o valor do delta, esse valor do delta aí, ele depende do epsilon, sim,
mas ele também depende do ponto A que a gente escolheu. Agora, vamos mudar a função aqui para a gente ver um outro exemplo. Digamos a função, sei lá, função x, 2x mais 1. Tá, peguei o epsilon aqui valendo 0,8, por exemplo. Nesse ponto 2. Qual que tem que ser o valor do delta para funcionar? Olha, o delta tem que ser no máximo 0,4, né? 0,4 que dá certo. Que é a metade do epsilon, né? Teve até a questão da prova que tinha essa relação entre epsilon e delta. Vocês devem ter calculado ali que ele valia exatamente a metade do epsilon nessa função afim aí. E olha, nesse caso, se a gente mudar o valor do A, mantendo o epsilon e o delta, olha o que acontece. Ela continua sendo verdadeira, independente do ponto que a gente pega. Então, o valor do delta aqui, ele depende só do valor do epsilon, não depende mais do ponto A que a gente escolheu. Então, é esse tipo de fenômeno que a gente diz que é continuidade uniforme, tá? O valor do delta da definição de continuidade, ele depende só do epsilon, não depende mais do ponto A escolhido. Se eu diminuir o valor do epsilon aqui, esse delta não funciona mais. Mas se a gente diminuir ele, aqui dá certo e continua dando certo, independente do ponto que a gente escolheu. Ok? Então, vamos definir o que significa uma função ser uniformemente contínua. Essa é a ideia aí da função, a função afim. Então, a gente vai dizer que uma função f é uniformemente contínua uniformemente contínua no conjunto X, tá? A gente não fala de continuidade uniforme num ponto, é no conjunto. Uniformemente contínua no conjunto X, se para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que. Olha, notem que aqui eu não fixei o ponto antes, né? Na definição de continuidade, a gente falava que a função era contínua no ponto A, se para todo epsilon existe um delta, tal que, blá, blá, blá. Aqui eu não falei desse ponto. Eu não estou pensando no ponto primeiro. Eu só falei do epsilon e daí veio o delta. Então, para todo epsilon existe delta, tal que. Se eu tiver quaisquer pontos x e y aí no conjunto, uma distância no máximo delta, então a distância entre as imagens vai ser no máximo epsilon. Ok? Então, o xy aí pode ser qualquer ponto. Desde que a distância entre eles seja no máximo delta, a imagem vai ter uma distância no máximo epsilon. Então, ali no GeoGebra a gente pode perceber, por exemplo, que a função x ao quadrado, por exemplo, ela não é uniformemente contínua, né? O valor do epsilon aqui, ele depende, o valor do delta depende do epsilon, mas ele depende também do ponto que a gente está escolhendo. Não existe uma uniformidade aí na relação entre epsilon e delta no domínio da função. Okay? No GeoGebra é fácil a gente verificar isso. Mas vamos fazer umas contas aqui para ter certeza. Por exemplo, no ponto x igual a zero,
Então, a função f aqui de r em r, f de x igual a x ao quadrado. Por que ela não é uniformemente contínua? Bom, se a gente fizer o gráfico da função aqui, uma parábola, né? Coisa desse tipo. Bom, se a gente pegar, por exemplo, no ponto zero, esse ponto aqui. No ponto zero, a gente sabe que a função é contínua, né? Ela é contínua em todos os pontos. Então, no zero, a gente sabe que para todo epsilon existe um delta, tal que pontos próximos de zero aqui, o valor da função vai ficar próximo de f de zero. Qual que é a relação entre delta e epsilon nesse ponto aqui? Bom, a gente faz aquele rascunho de sempre, né? Olha, o módulo de x aqui menor que delta, menos zero, então não faz diferença. O f de x, no nosso caso é x ao quadrado, aqui dá zero ao quadrado, que é a mesma coisa aqui, módulo de x ao quadrado, que é a mesma coisa aqui, módulo de x ao quadrado, e fica menor que epsilon. Então, olhando aqui, essa expressão e essa, é fácil a gente perceber que o epsilon tem que ser a raiz quadrada de x, né? Ou melhor, o delta tem que ser a raiz quadrada de epsilon. Então, ele é uma função de epsilon. Beleza, mas será que no ponto, se a gente mudar o ponto, em vez de pegar o ponto zero, pegar o ponto 2, por exemplo, essa relação entre epsilon e delta ainda é verdadeira? Olha no ponto 2 aqui. A imagem dele, no caso, é 4, né? X ao quadrado. Bom, se a gente pegar, por exemplo, o epsilon valendo 1, então subir aqui, 4 mais epsilon, 4 menos epsilon. Eu estou pegando epsilon igual a 1, tá? Então, vai de 3 aqui até 5. Se fosse verdade ainda essa relação entre epsilon e delta, que a gente colocou no zero, o nosso delta teria que ser a raiz de 1, que é 1, certo? Agora vamos ver aqui o que a gente fez até agora. Deixa eu mostrar aqui que no ponto zero, a relação entre epsilon e delta é a raiz de epsilon, né? Então, para epsilon igual a 1, por exemplo, se a gente pegar o delta valendo exatamente 1, dá certo, né? Todo esse intervalo aqui de menos 1 até 1 é levado dentro do intervalo de menos 1 até 1. Aí deu certo. Tá, mas se a gente mudar o ponto, colocar o ponto ali no ponto 2, por exemplo, isso é verdade? É verdade que esse intervalo aqui de 1 até 3 é elevado no intervalo de 3 até 5? Claro que não, né? A imagem aqui do 1 viria no 1, do 3 vai lá para o 9, está bem longe. Então essa relação entre epsilon e delta ela não se mantém constante aí, ela depende do ponto que a gente está escolhendo. Então essa função ela não é uniformemente contínua. Outro exemplo de função que não é uniformemente contínua é a função 1 sobre x. Tá? Essa função aqui. E não é difícil a gente perceber que essa função não é uniformemente contínua, porque
Se a gente fixar qualquer valor de epsilon aqui, tá, em alguns pontos, tá, nesse ponto aqui, por exemplo, eu achei um valor de delta que funciona para ela. Esse valor aqui, por exemplo. Agora, quando a gente faz esse A, esse ponto A, tender a zero, essa imagem do intervalo ela tá explodindo, né? Ela está indo lá para infinito. Então, ela vai passar qualquer intervalo do tipo L mais epsilon e L menos epsilon que a gente fixar. Deixa eu mudar isso aqui. Então, olha, deixa eu pegar um valor de delta pequeno aqui. Mesmo que ele seja bem pequenininho, conforme eu vou tendendo A indo para zero, a imagem desse intervalo ela está indo lá para infinito, né? Então, ela vai passar de qualquer intervalo do tipo f de A mais epsilon e f de A menos epsilon que a gente tenha fixado antes. Até tem uma demonstraçãozinha aqui fazendo as contas, tá? Mas a gente vai ver uma demonstração um pouco mais simples do que essa, usando o próximo teorema. Bom, mas já que ela está aqui, vamos provar que essa função não é uniformemente contínua aí, é, usando esse truquezinho. Tá, a gente sabe que a função 1 sobre x, ela é uma função contínua no domínio dela, né? O domínio aqui, no caso, é de zero até mais infinito, porque ela é o quociente de duas funções contínuas. E essa função de baixo, ela não se anula, né? Porque a gente está pegando só valores maiores que zero. Então, beleza, ela é contínua, mas por que ela não é uniformemente contínua? Para ela ser uniformemente contínua, tem que valer a definição. Para todo epsilon, existe um delta, tal que, se a gente pegar pontos x e y aqui, a distância é menor que delta, no domínio da função, as imagens deles têm que ficar uma distância no máximo epsilon. Ok? Para mostrar que a função não é uniformemente contínua, essa coisa aqui não pode ser verdade, tá? Então, se a gente pegar a negação disso aqui, lembrando lá de lógica, lá do primeiro período, como é que fica a negação dessa frase aí? Quer dizer que existe um epsilon maior que zero, tal que para todo epsilon maior que zero, para todo delta maior que zero, a gente consegue pontos x e y dentro do conjunto x, com distância aí no máximo delta, mas a imagem deles tem que ficar maior, a distância entre as imagens fica maior ou igual a epsilon. Então é isso que a gente tem que mostrar. Mostrar que, fixando qualquer valor de epsilon, a gente consegue, para todo o delta maior que zero, pontos x, y e x com distância menor que delta e imagens maiores do que epsilon, a distância entre as imagens. Bom, vamos ver se isso é verdade. Isso significa que a função não é uniformemente contínua. Tá, beleza. Então, a gente vai fixar um valor de epsilon aí, qualquer. Então, vou pegar um delta aí positivo qualquer e um ponto A aqui no domínio da função, tá? Tá, é isso que a gente quer mostrar. Que 1 sobre x menos 1 sobre A, que são
as imagens da função aí nesses pontos, né? No ponto x e no ponto a, elas ficam maiores qualquer do que o nosso epsilon que a gente fixou lá no início. Bom, essa demonstração aqui é meio estranha porque não é construtiva, né? A gente vai escolher valores aí que vão dar certo nas nossas contas. Então tá, eu peguei o ponto aí A entre 0 e infinito. Vamos fazer o desenho, né, para ficar mais claro. Então, o gráfico da função vai ficar uma coisa desse tipo aqui. Deixa eu desenhar melhor. Tá, beleza. A gente fixou um valor de epsilon qualquer e pegou um valor de delta positivo também, que é qualquer. Tá, então digamos que o delta esteja aqui. Por exemplo, meu epsilon está aqui e meu delta está aqui. Os dois são números positivos. Então a gente vai pegar um valor de A menor que delta e menor que um terço do epsilon também. Menor que 1 sobre 3 epsilon. Então, digamos que o A esteja aqui, então. Tá, e daí? Bom, então a gente vai pegar um x aqui do tipo A mais delta sobre 2. Quer dizer, o ponto médio aqui entre A e delta. Não, A mais delta sobre 2, né? Então pega metade do valor de delta aqui, soma com A, digamos isso aqui. Beleza. Então a distância entre x e A é delta sobre 2, que é menor que delta, ok? Mas a distância entre as imagens, vamos ver o que acontece entre f de x e f de A. Esse é o nosso ponto x, tá? Então f de A está aqui, o f de x está aqui. A gente tem que mostrar que isso vai ficar maior do que epsilon. Bom, tem que fazer as contas, né? Deixa eu só copiar aí as nossas hipóteses. Então, a gente pegou o x aqui como A mais delta sobre 2. O nosso ponto A, ele está entre A e delta. E ele também é menor do que 1 sobre 3 epsilon. Então, o que acontece com f de x menos f de A? Bom, a gente sabe que a distância entre x e A é delta sobre 2, né? Então é menor que delta. Mas f de x menos f de A é 1 sobre x menos 1 sobre A, ok? O x aqui, ele é essa coisa, então é 1 sobre A mais delta sobre 2 menos 1 sobre A. Tá, quanto que dá isso? Então, só para tirar a fração aqui do denominador, vamos multiplicar por cima, em cima e embaixo por 2, tá? Então aqui vai ficar 2A mais delta. Menos 1 sobre A. Beleza. É, só lembrando aí a relação entre A e delta. O A está aqui, o zero está aqui, e o delta é maior que o A, né? Então, se eu trocar aqui, deixa eu lembrar. Ah, tá, vamos fazer essa diferença primeiro.
Então, denominador comum aqui entre as frações A e 2A mais delta. Aqui vai ficar 2A menos essa coisa aqui. 2A mais delta. Simplifica esse 2A com esse. Sobrou menos delta sobre A, 2A mais delta. Olha, o delta, ele é maior do que o A, né? Então, se a gente trocar aqui, deixa eu ver. Se eu trocar o A por delta, então eu estou aumentando o valor aqui do denominador, essa fração vai ficar menor, né? Peraí. Vou trocar o A por delta, ok? Então a fração vai ficar. Eu estou colocando um valor menor aqui, então a fração vai crescer. Então isso vai ficar maior ou igual do que. Maior não, vai ficar estritamente maior do que menos delta sobre A vezes 3 delta. Ok? Agora tem um delta aqui, outro delta aqui, simplifica os dois, sobra. É que é negativo, né? Mas está no módulo, então eu posso desconsiderar o sinal, vai ficar 3A. E a gente sabe que o A ele é menor que 1 sobre 3 epsilon. Então, passando o epsilon para cá, o A para cá, a gente tem isso. Isso aqui é um número positivo, né? O A é positivo. É um número maior do que o epsilon. Então, pronto, a gente conseguiu pontos x e y aqui, cuja distância entre as imagens fica maior do que aquele epsilon que a gente fixou no início. Então, isso mostra que a função não é uniformemente contínua. Essa demonstração aqui é complicado, né? Porque a gente tirou do bolso aí os valores que faziam a conta funcionar. Mas a gente vai ver uma demonstração bem mais simples daqui a pouco, que essa função realmente não é uniformemente contínua. Tá? Bom, ali no GeoGebra eu tinha feito o exemplo da função 2x mais 1, eu acho, né? Que é uma função uniformemente contínua. E, na verdade, se eu pegar qualquer polinômio aí de grau 1, de gráfico uma reta, também não é difícil a gente perceber que a função vai ser uniformemente contínua. Por quê? Porque a gente sempre tem essa relação fixa entre o epsilon e delta, né? Quando a gente tem uma função do tipo fx igual a x mais b, qual que vai ser a relação entre o epsilon e delta? Vai depender do valor do a, né? Do nosso coeficiente angular aí da função. Em geral, o nosso epsilon aqui vai ser, o nosso delta vai ser alguma coisa do tipo epsilon dividido por a. Ou pelo módulo de a, depende do sinal aí que a gente está pegando no a. A gente consegue provar isso, também não é difícil. Qualquer polinômio de grau 1, então, do tipo a0 mais a1x, ele é uma função uniformemente contínua na reta. Por quê? Bom, exatamente isso que eu falei. A relação entre epsilon e delta, ela é fixa, né? O delta, o maior valor que a gente consegue para o delta é o epsilon dividido pelo módulo de A1, esse coeficiente angular aqui da reta. Por quê? Bom, se a gente pegar pontos x e y aqui, uma distância no máximo delta, vamos ver, x menos y aqui forem menores que delta, o delta é esse valor aqui, o que acontece com o valor do polinômio? O polinômio aqui a gente está pegando desse tipo aqui, a0 mais a1x. O a1 aqui, diferente de zero. O que acontece então com o polinômio no ponto x e no polinômio no ponto y? Bom, p de x é essa coisa aqui, a0 mais a1x, e o p de y é a0 mais a1
y, certo? Simplifica isso com isso, sobra a1x menos a1y. Dá para colocar um A1 em evidência, né? Bom, isso aqui é uma constante multiplicando, então eu posso tirar para fora do módulo, só que vai ficar o módulo dele, né? O módulo do produto é o produto dos módulos, então é o A1 aqui vezes o módulo x menos y. O módulo x menos y é menor que delta, que é essa coisa aqui. Y sobre A1. Pronto, simplifica isso com isso, sobra o nosso epsilon. Então, todo polinômio de grau 1 é uma função uniformemente contínua. Bom, esse próximo teorema ele vai dar um critério bem útil para a gente verificar como uma função é ou não uniformemente contínua, tá? Então, a função ela vai ser uniformemente contínua se somente se acontece o seguinte. Para qualquer dois pares de sequência xn e yn, onde a distância aqui entre xn e yn tende a zero, o limite de f de xn com f de yn tem que tender a zero também. Okay? Em qualquer par de sequências xn e yn, um limite aí de xn menos yn indo para zero, a gente tem o limite das imagens também vai para zero. Tá? Então é somente C, né? Tem que mostrar a ida e mostrar a volta também. Bom, beleza. Bom, gente, é só aplicar as definições aí, tá? Não tem muito segredo, não. Então vamos supor que a função é uniformemente contínua e pegar duas sequências aí satisfazendo essa condição. Olha, eu não estou falando que as sequências xn e yn são convergentes, tá? Eu só estou me preocupando aqui com a diferença entre as duas, que a diferença entre os termos ali tende a zero. A gente quer mostrar que o limite de f de xn menos f de yn vai para zero também.
gente vai mostrar isso. Ah, mas o que significa dizer que o limite dessa sequência é zero? Para todo epsilon, existe um n0, tal, que aquela coisa, aquela implicação é verdadeira. A gente quer mostrar que para todo epsilon maior que zero, existe um certo número natural n0, tal que para índices aí maiores que n0, a gente tem que esse valor aqui menos o valor do limite vai ficar menor que epsilon. Okay? Bom, ok. Vamos ver o que a gente sabe. A gente sabe primeiro que a função f ela é uniformemente contínua, tá? Então, se a gente fixar um epsilon aqui positivo, fixando qualquer epsilon positivo, existe um delta maior que zero. Tal que se x e y estão uma distância máxima do delta, os dois no domínio da função, as imagens aí, uma distância no máximo é epsilon, ok? Tá, o que mais que a gente sabe? Nossa hipótese também é que o limite dessa sequência aqui vai para zero, certo? Xn menos yn. E é mais ou menos o que a gente precisa aqui, né? A gente precisa que os valores aqui, xn e yn, fiquem pequenos, fiquem menores que delta, então a gente vai ter que a distância aqui vai ficar menor que epsilon. Então, olha, como, como o limite dessa sequência aqui é zero, então, fixando qualquer distância positiva, existe um certo n0, tal que aquela implicação é verdadeira. A distância positiva que a gente vai usar aqui é o delta. Tá? Então, para esse delta vai existir um n0, tal que para valores aí maiores que n0, a gente tem que a distância do xn menos yn até o limite, que é o zero, é menor que qualquer valor positivo que a gente fixou. Bom, isso aqui é a mesma coisa que isso. E isso, olha, se eu tenho dois pontos com a distância no máximo delta, o valor da função tem que ficar no máximo epsilon, certo? Então isso implica que o f de xn menos f de yn vai ficar no máximo epsilon. Bom, acabou, né? Olha, juntando tudo que a gente tem. Para todo epsilon, a gente achou o n0, tal que para n maior que n0, a gente tem a distância entre esses pontos menor que epsilon. O que isso significa? Que o limite dessa sequência é zero. Então pronto, essa é a ida. A volta é parecida. Olha, na volta, então, a gente vai supor que para toda parte de sequências xn e yn com limite xn menos yn igual a zero, a gente tem isso daqui.
A gente vai fazer por absurdo, tá? Supor que a função não seja uniformemente contínua e chegar numa contradição. Então, nossa hipótese aqui é a seguinte. A gente está supondo que o limite de f de x menos f de yn é zero para qualquer par de sequências Pois é, tá, essa aqui é a nossa hipótese. A gente quer mostrar que a função é uniformemente contínua. Então vamos supor por absurdo que ela não seja. Tá, lembrando, a função ela é uniformemente contínua se para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se o x e y forem menores que delta, x e y quaisquer pontos aí do conjunto x satisfazendo essa condição, a gente tem o f de x menos f de y menor que epsilon. Então, se a função não é uniformemente contínua, quer dizer que isso daqui não é verdade. Qual que é a negação disso? Quer dizer que existe um delta, existe um epsilon maior que zero, tal que para todo epsilon, para todo delta maior que zero, a gente tem pontos x e y do conjunto x satisfazendo isso daqui, mas a distância entre as imagens fica maior ou igual que epsilon. Tá? Isso significa que a função não é uniformemente contínua. Então, beleza. Isso vale para qualquer delta, tá? A gente vai pegar valores de delta aqui, convenientes para montar sequências aí para gerar nossa contradição. Então, em particular aqui, tá, suponha por absurdo que f não seja uniformemente contínuo. Então, existe um certo delta, existe um epsilon maior que zero, tal que para todo delta maior que zero, eu vou pegar valores de delta do tipo 1 sobre n, tá? Então, todo delta, existem pontos x e y satisfazendo isso, então existem pontos. Esses pontos eles dependem do delta, então eu vou colocar, como o delta é 1 sobre n, eu vou colocar aqui xn e yn, tá? Eles dependem do valor aqui. Ponto xn e yn em x. Com a distância xn menos yn menores que 1 sobre n. E o valor da função aí, nesses pontos, maiores ou iguais a epsilon. Tá, mas qual que é o problema aqui? Essa condição, ela implica que quando n vai para infinito, isso aqui tende a zero, né? Porque essa fração vai para zero. O limite aqui
dessa sequência é zero, mas essa daqui não vai para zero, né? Porque esse valor ele fica sempre maior do que esse epsilon positivo. Então, o limite dessa coisa aqui, se existir, é diferente de zero. E aí está a contradição, né? A nossa hipótese era que para qualquer sequência aí desse tipo, a gente teria o, o valor das imagens aqui indo para zero também. Então aí está a contradição. Beleza? Bom, então isso daí mostra esse teorema, pessoal. E como eu falei, esse teorema ele permite para a gente verificar que várias funções não são uniformemente contínuas de uma maneira mais rápida. Por exemplo, a função x ao quadrado aqui, por exemplo. Função f de r em r, f de x igual a x ao quadrado. Para a gente mostrar que ela não é uniformemente contínua, basta a gente encontrar sequências xn e yn com a distância aí entre elas indo para zero, mais o limite da função aí em xn e yn não indo para zero. Se a gente considerar, por exemplo, o xn como sendo n mais 1 sobre n. E o yn como sendo n, essas duas sequências elas vão para mais infinito, né? Mas a diferença entre elas, o que acontece? Xn menos yn. Quanto dá isso? É isso menos isso. Então sobrou 1 sobre n. Limite de 1 sobre n, a gente sabe que é zero, né? Então, beleza, a gente tem duas sequências aí que a diferença entre elas tende a zero. E se a gente aplicar nossa função f aqui, né, nessas sequências, o que acontece? A função f é o x ao quadrado aqui. O limite de f de xn menos f de xn de yn. Bom, então é xn ao quadrado menos yn ao quadrado, ok? O xn é n mais 1 sobre n ao quadrado, né? O yn é o n. Então vai ficar n ao quadrado. Abrindo esse quadrado aqui, então vai ficar n ao quadrado. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar 2 vezes n vezes 1 sobre n, dá 2. E 1 sobre n ao quadrado. Agora a gente tira o n ao quadrado. Bom, isso simplifica com isso. Sobrou 2 mais 1 sobre n ao quadrado. Quanto que é esse limite? Isso aqui vai para zero, sobra o 2. Então, para a função ser uniformemente contínua, a gente teria que ter esse limite sendo zero, né? Pelo teorema anterior. Isso não está acontecendo aqui. Então, como esse limite deu um número diferente de zero, a função x ao quadrado não é uniformemente contínua.
Olha, mais um exemplo bem simples aqui. Essa função aqui é definida, todos os números reais tirando zero, que vale 1 para x positivo e menos 1 para x negativo. Então, o gráfico dela é uma coisa assim, né? Então, para x negativo ela vale menos 1, no x positivo ela vale 1. Primeiro, essa função é contínua? É, né? Ela é contínua em todos os pontos do domínio. O único ponto onde ela não seria contínua aqui pelo gráfico seria no zero, mas ela não está definida no ponto zero. Então ela é contínua em todos os pontos. Agora, será que ela é uniformemente contínua? Bom, se a gente pegar uma sequência de pontos aqui, xn indo para zero, e uma sequência de pontos yn negativos aqui indo para zero, com a distância entre yn e xn tendendo a zero, né? Então xn e yn indo para zero, é verdade que as imagens aqui, a distância vai tender a zero também? Por exemplo, se a gente pegar a função aqui, a sequência, xn igual a 1 sobre 2n, yn igual a menos 1 sobre 2n. O que acontece com o limite entre a diferença entre essas sequências? Vai ficar 1 sobre 2n menos 1 sobre 2n. Sequência 1 sobre n dá zero, certo? Agora, quando a gente aplica a função aqui nesses pontos, a função aqui, o xn é sempre positivo e o yn é sempre negativo, né? Então a função f de xn vale sempre 1 e a f de yn vale sempre menos 1. Então f de xn vale sempre 1 e a f de yn menos 1. Esse limite vai ficar constante, né? Então, limite de uma constante da própria constante. De novo, é diferente de zero. Então essa função não é uniformemente contínua. Bom, pessoal, acho que eu vou parar por aqui hoje. Amanhã a gente vai terminar essa parte de funções uniformemente contínuas. Só faltam 2 ou 3 resultados aqui. E amanhã a gente já começa a parte de derivadas. Beleza? Que é o nosso último capítulo, né? Mas a parte de derivadas é um pouco extensa. A gente tem que definir as funções diferenciáveis, falar das propriedades ali de crescimento, decrescimento local, máximo e mínimo, pontos críticos e as aplicações. Beleza? Então, boa noite, pessoal, e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Adina.